uma proposta de emenda constitucional que prevê o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, além de unificar as eleições a cada 5 anos a partir de 2034. Nós contamos isso para você aqui no 3 em 1. Mas eu quero falar de outras mudanças que esse texto prevê e como que esse assunto está batendo também nos bastidores para o restante dos parlamentares. Conta aí, meu amigo Anelli. Pois é, Evandro, como você bem disse, essa lei que teve então o projeto aprovado na última semana pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, prevê o fim da reeleição, prevê também questões relacionadas à unificação então das eleições para que elas ocorram apenas a cada 4 anos e logo depois então a cada 5 anos e essa segunda mudança tem a ver justamente então com o tempo, com o período de mandato de cada agente público. Isso porque atualmente a gente vê 4 anos de mandato para presidentes, prefeitos, governadores, deputados, vereadores e mandato que equivale ao dobro de tempo, de 8 anos para senadores. Então, para que essa proposta tivesse um maior apoio lá na CCJ do Senado, houve uma mudança do relatório, do relator, o senador Marcelo Castro, para que todos os cargos eletivos tivessem um mandato de 5 anos. Isso para fazer com que fosse viável, então, as eleições em igual período, sendo 9 candidatos de uma só vez, 9 cargos, melhor dizendo, fossem escolhidos pelo eleitor, uma vez que o eleitor acaba escolhendo também 3 senadores de uma só vez. Então, seriam 11 escolhas por parte de um eleitor de uma só vez. Esse texto passou na CCJ, já houve a manifestação do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, para que coloque o texto em votação no plenário da Casa já na semana que vem, em um dia ainda não especificado. Esse dia vai ser acordado no início da semana que vem, após a reunião de líderes do Congresso Nacional, mas existe divergência, principalmente em relação a essa mudança de tempo de mandato. De um lado, alguns parlamentares acham pouco os 5 anos dos senadores. Do outro lado, alguns parlamentares ficaram incomodados com o período de transição em que alguns senadores vão ter mandatos de até 9 anos, outros vão ter mandatos de menor período, assim como vai acontecer também para prefeitos. Então, existe um desconforto, principalmente em relação a essa transição. E, pelo que prevê o texto, a expectativa é que apenas em 2034, ou seja, daqui a exatos 9 anos, é que essas eleições, de fato, passem a ser unificadas. Os defensores dessa medida têm várias justificativas. Uma delas é em relação ao próprio Congresso Nacional, de que eleições a cada 2 anos acabam esvaziando o legislativo, porque os congressistas precisam se deslocar até as suas bases eleitorais para ajudar nas campanhas locais. E um outro fator que acaba sendo levado em consideração por aqueles que defendem a medida é o fato da economia do dinheiro público com menos eleições, principalmente com o deslocamento de toda a logística por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em relação principalmente às urnas eletrônicas. Divergências de todos os lados e é isso então que será colocado em votação no plenário nessa semana, de acordo com o que prevê Davi Alcolumbre. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Os comentários já estão chegando aqui. Daqui a pouco eu conto para vocês. Ô Fábio Piperno, uma questão apresentada por alguns parlamentares é a confusão que isso geraria. E o tempo também para você fazer a transição. Alguns entendem que 2034 seria muito cedo para você conseguir completar todo o esquema diante de mandatos que teriam que durar mais ou menos para fazer com que todos pudessem ser eleitos ao mesmo tempo. Como é que você avalia a possibilidade de mais essa mudança e a divergência que já está gerando? Bom, eles são muito criativos. Eles estão lançando agora o cinismo de longo prazo, né? Quando se fala em 2034 e consideram até insuficiente isso. Veja, esse projeto é ruim em tudo, já cansei de falar sobre isso. Não há nenhum, e todos os argumentos que eles usam são muito ruins ou ruins e cínicos. Esse, por exemplo, de que fazer eleição a cada 2 anos esvazia o Congresso, isso é um atestado de como o nosso Congresso é preguiçoso. Ninguém está mandando o parlamentar ir lá na base eleitoral. Se ele não quer trabalhar para fazer campanha, então ele que conte isso para o eleitor dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, como vai ter campanha municipal,
eu como deputado federal, eu não posso trabalhar. Então, isso é um cinismo. Agora, eu acho o seguinte, não adianta a gente ficar rouco aqui de reclamar sobre isso. E, repito, já falei muitas e muitas vezes que, até citando sempre o Barão de Tararé, de onde se nada espera, de onde não vai sair nada mesmo, que é o caso do atual Congresso. Mas eu espero que, aliás, o pior da história, como também sempre faço questão de ressaltar aqui, e esse projeto ratifica isso também. Agora, que o eleitor, no momento do seu voto, ano que vem, pense nisso. Olha o que eles estão querendo fazer. E tem mais uma coisa. Eleitor, você não vê, por exemplo, o projeto para limitar mandato de senador, que já é muito longo, já é de 8 anos. Né? Então, para isso aí não tem limite algum. Agora, reeleição de um prefeito que é bom, por exemplo, aí isso eles estão querendo acabar. Fala, Segré. Tem tanta urgência, tanta prioridade que não é essa. A saúde está ruim, a educação está ruim, a segurança está péssima, tem gente que não consegue chegar a fim de mês, muita gente que não consegue chegar a fim de mês. Tem um monte de questões que deveriam ser tratadas como prioridade, porque, em definitiva, os deputados representam o povo. E a preocupação é a reeleição. Tem muita gente que deveria estar pensando em coisas que realmente importem à população e não alguma coisa que vai saber de onde que tirou essa ideia. Eu confesso, não sei, não consigo definir se estou a favor ou contra esse projeto de reeleição, mas tenho certeza absoluta, tem muita coisa que deveria ir na frente. Gani. Evandro, eu não acho que é a reeleição, o fim da reeleição, que vai mudar a realidade do país. É uma boa gestão, para falar a verdade. Um dos argumentos favoráveis ao fim da reeleição é que o governo de turno não pensaria em se reeleger, né? O presidente, o governante, o que quer que seja, e não adotaria medidas populistas. No entanto, há exemplos na história que não foram exatamente assim. Então, por exemplo, se a gente pegar o próprio governo Lula I, no meu entendimento e de muitos brasileiros, muitos economistas, o governo Lula I faz uma política muito mais austera do que o governo Lula II. Em outras palavras, o governo Lula II, que não tinha a possibilidade de reeleição, foi muito mais populista do que o governo Lula I, que manteve lá o tripé macroeconômico. Pega o governo Fernando Henrique, foi um governo importante você ter também a reeleição, porque permitiu a continuidade do Plano Real num momento muito delicado da nossa história. Ali seria crucial, Evandro. Se a gente anulasse o Plano Real, talvez hoje o Brasil estivesse numa grave crise econômica, estaria muito pior. Então, assim, tem exemplos dos dois lados, né? Então não é isso que vai definir, concordo com o Segré, não é uma prioridade do momento. Ô Zé Maria Trindade, o nosso telespectador, o Célio Felício, comenta o seguinte: isso não passará na Câmara, não é interessante para eles. Você concorda? Olha, é difícil de avaliar, porque, veja bem, diminuiu o mandato do Senado, sim, Piperno, passou de 8, passa, né, essa emenda de 8 para 5, unifica, né, as eleições, em todas as eleições. Há resistências. O próprio Mendonça Filho, né, o Mendoncinha, ele acha que a reeleição foi uma boa medida. E existem argumentos favoráveis, né, exatamente pela continuidade de um projeto e ali a possibilidade do eleitor dizer, olha, eu não te quero mais, e trocar. E tem sido, assim, em alguns casos, são em menor número, né, a reeleição do Brasil é uma lógica. Agora, eu prestei atenção na reeleição de prefeitos, a maioria foi eleita, né? Reeleita entre os prefeitos. Então, a lógica. Eu não vejo problemas assim na unificação das eleições também, com muitas perguntas. As pessoas já estão treinadas a votar e sabem exatamente fazer escolhas. É uma mudança que será feita pelos deputados e senadores, e é evidente, como bem observou aí o ouvinte, né? É assim mesmo, eles pensam neles. Então, os deputados vão analisar, o mandato deles será de 5 anos, né? Vai melhorar, vai unificar, isso facilita a campanha de prefeito, porque às vezes o deputado ajuda um prefeito e aí, na vez dele, o prefeito vai apoiar outro. Existe, sim, o que é considerado aqui um pecado mortal, é prefeito trair deputados. Isso para os deputados é o pior pecado do mundo, mas enfim...
será uma eleição casada, muito mais fácil de fazer eleição e mais barata. É uma ideia que pode passar, sim, na Câmara dos Deputados. E rapidamente, o Zé falou sobre a necessidade, a possibilidade de confusão, porque as pessoas já sabem votar, mas o José Rodrigues contou aqui para nós. Isto vai ser muito confuso. Muitas pessoas escolheram votar. Diga, Piperno. Não, só uma coisa. O que eu disse que não vai haver nenhum limite, por exemplo. Claro que o mandato, aí no caso do Senado, diminui para 5 anos, mas sem limite de reeleição. E é também uma eleição majoritária. Fala, Zé. É isso mesmo, é uma eleição. Muita gente acha que a eleição de senador é proporcional, como de deputado, não é. É majoritária. Tanto é assim que, no caso de senador mudar de partido político, o partido não caça o senador e não toma o mandato dele, não. Então, e tem 3 suplentes que não são os mais votados, eles nem são votados. Assim. Então, eu diria que o senador tem um vice-senador e outro vice-senador, e não 2 suplentes, porque a palavra é imprópria, porque, na verdade, eles não são votados diretamente, são votados na chapa. Então, eles não têm limite de reeleição e eu acho que deveriam ter, sim, 1 ou 2 reeleições.